Como investir no mercado de ações? Esse é o tema de hoje. Bom, para quem não me conhece, sou o Carlos Sampaio, administrador de empresa, especialista em finanças, master coach, consultor e educador financeiro. Pois bem, o mercado de ações deu alguns sinais esse ano de que está despertando e promete bons momentos para os próximos anos. Claro, tem que cuidar aí com os alarmistas que estão por aí sempre, né? E anunciando coisas do tipo a morte do fundo DI, sugerindo que todo mundo então saia e compre ações. Eu prefiro hoje, nesse momento, não falar sobre esse tema. Bom, mas é de enorme importância então nós entendermos sobre o que é a Bolsa de Valores e como se investe em ações. Isso sim nós vamos falar hoje. Então você vai ficar preparado para ser um investidor mais consciente. E para ilustrar nossa conversa, vai aí um dado importante. Nós estamos em novembro de 2016 e nos últimos 12 meses a média de crescimento do índice Bovespa foi de 37%. Simplesmente uma loucura se a gente comparar com os outros investimentos, né? Bom, o que é índice Bovespa? Bom, índice Bovespa é, então, um indicador da variação das principais ações comercializadas na Bolsa. Tem uma técnica para calcular isso, mas não vou entrar nisso hoje. É o indicador mais importante no mercado de ações, isso que é importante guardar e lembrar hoje. Mas antes de investir em ações, fica um alerta. O mercado de ações, ele exige conhecimento ou apoio de um especialista. Não é para sair correndo, investindo, pois você pode perder dinheiro e perder muito dinheiro. É verdade que houve 37% de ganho nos últimos 12 meses, mas por outro lado, houve uma perda de 4% no mês de novembro de 2016. Que tal? Pois é, durma-se com um barulho desse, não é verdade? Bom, então veja aí na tela um gráfico que parece uma cobra, com picos de altas e baixas, que é formado por vários pontos. E esses pontos, na verdade, é a diferença entre um ponto de alta, de ganho e perda, né, que acontece nos movimentos. Exemplo, 30 de setembro o índice Bovespa está indicando 58.367 pontos. E mais tarde, em 30 de novembro, 61.906 pontos. Isso significa um crescimento de 6% em 2 meses. Né? Bastante. Bem, mas o que é o mercado de ações? Antes de tudo, é bom a gente saber o que é uma ação, né? Uma ação é a menor parte do capital de uma empresa. É um pequeno pedaço da empresa. Você passa a ser dono da empresa. Ou seja, você compra uma ação e passa a ser sócio dessa empresa. Ok? Em outras palavras ainda, quando você compra uma ação, você corre os riscos do negócio. Você participa dos lucros ou prejuízos, como qualquer negócio. Bem simples e direto, é assim mesmo que funciona. Bom, e para conhecimento, então saiba que existem 2 tipos de ações. As ações ordinárias, ON, que dá direito a voto em assembleia sobre as definições da empresa. E, número 2, as ações preferenciais, PN, que não dão direito a voto, mas dá preferência no recebimento do que a gente chama de dividendos, quando a empresa tem lucros, que é a distribuição de lucros. Uma outra coisa, além dos ganhos pela valorização da ação, você ganha parte dos lucros. Algumas empresas distribuem lucros mensalmente, outras trimestralmente, isso varia, né? As ações PN são vendidas e compradas com maior facilidade. Vamos deixar simples assim hoje. Outra coisa, as ações possuem códigos. Os códigos são os seus nomes de identidade. Códigos são, na verdade, o nome de batismo de uma ação, né? É composto, então, de 4 letras, tá, que identificam a empresa. E um número que identifica qual é o tipo de ação. Se é uma preferencial ou ordinária. Por exemplo, vejamos como são identificadas as ações da Petrobras. Preferencial, né, se for preferencial. Então fica PETR4, Petrobras preferencial. Se for uma ação ordinária, seria PETR3, pois elas são ordinárias. São identificadas pelo número 3, ok? Agora a pergunta, como investir em ações? Bem, no Brasil, a compra e venda de ações acontece na BMF Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. O primeiro passo para começar a comprar e vender ações
é fazer um cadastro numa corretora. Passa por uma corretora. Informando lá o nome, a profissão, endereço e entregando cópias do RG, CPF e comprovantes de residência. Pronto. Está lá a conta aberta. Assim a corretora abre a conta do investidor na bolsa. E você, então, deu o primeiro passo. Agora, quanto custa investir em ações? Uma outra questão. Bem, são 5 tipos de taxas possíveis, né? Número 1, tem a taxa de administração que ocorre e é cobrada quando você investe através de fundos de ações ou clubes de investimento. Mas já eu vou explicar isso, né? 2, taxa de corretagem. Ela é cobrada cada vez que é emitida uma ordem de compra ou de venda. Número 3, taxa de custódia. Ela é cobrada mensalmente e é pela guarda das ações que você comprou. E a taxa de emolumentos, 4, né, que é paga a BMF Bovespa e é calculada em relação ao valor que envolve compra ou venda das ações. 5, taxa de performance, que é aquela taxa que acontece quando o fundo supera uma rentabilidade esperada, né? Com exceção da taxa de emolumentos, né, as outras taxas variam de acordo então com a corretora. E eu estou dizendo isso porque antes de escolher a corretora, é importante você saber disso, né? Aquela que cobra menos taxa você vai escolher. E qual é o valor mínimo para investir em ações? Outra pergunta. Aqui tem uma boa notícia. Não há valores mínimos para se investir. Pode começar com qualquer valor. Mas lembre-se que, e isso é importante, levar em conta que existem os custos incorridos. Então, ou seja, se você vai investir uma ação e tem lá descontado os seus custos de cara, que eles são feitos dessa forma, você vai diminuir seu dinheiro para depois ser recuperado com a valorização. Pequeno detalhe, mas que é importante para quem vai começar. E agora, então, como comprar as ações? Bem, você pode comprar ações de três maneiras. Por meio de fundos de investimentos. E o que é um fundo? Bom, um fundo funciona como um condomínio, que a gente já falou em um outro vídeo específico. Cada um dos seus investidores possui uma cota que corresponde a uma porção do total de ações que o fundo tem. Cada fundo tem lá o seu próprio estatuto, que informa as suas regras, o grau de risco e os seus investimentos que estão lá registrados. Todo mundo precisa ter todo fundo tem que ter um gestor, que é certificado pela CVM e coordena as compras e vendas de ações. Bom, número 2, clubes de ações, clubes de investimento, melhor dizendo, você pode comprar por meio de clubes. Ele tem um caráter menos formal que o fundo propriamente dito, ou seja, é um grupo de amigos ou familiares que formam lá um clube. Ele pode ser aberto com um mínimo de 3 pessoas e pode chegar até um limite de 50 pessoas. Diferentemente dos fundos, os clubes não precisam de um gestor certificado pela CVM. Ele é mais fácil. Mas apenas um representante que dê a ordem de compra e venda para as corretoras. Bom, nesse caso, então, há maior liberdade por parte das pessoas que compõem o clube sobre o quanto, onde os seus valores serão investidos. Por fim, a terceira alternativa é você poder comprar individualmente, diretamente. Nessa situação, você mesmo controla as ordens de compra e venda de suas ações. Para escolher, então, quais as ações a comprar, você pode contar com os analistas da corretora que você escolheu. Tá? Eles estão preparados para tirar suas dúvidas e ajudar a identificar quais são os bons investimentos e para que momento isso é melhor adequado, né? O investidor pode acompanhar sua conta, ter acesso aos custos da operação e comprar e vender ações pela internet também. Diretamente você pode fazer isso, né? Lá tem os chamados home brokers. O home broker pode ser acessado pelo site de uma corretora, né? As vantagens dele são que você tem, primeiro, o pequeno investidor pode ter acesso e entrar lá e negociar no mercado. Você mesmo, então, pode enviar as ordens de compra e venda de ações, né? Ou vai acessar os seus extratos, se você quiser fazer uma pesquisa, a nota de corretagem. Número 3, possui grande facilidade, basta você se cadastrar na corretora e enviar as ordens. Mas ainda existe uma outra forma, que é dar ordem de compra e de venda por telefone.
Ou seja, você, o investidor, liga para a corretora e informa que deseja fazer, a sua compra, a sua venda, e lá ele então vai proceder isso aí. Em 3 dias úteis, você sai o dinheiro da conta ou entra o dinheiro na conta. Né? É bem simples e bem direto. Então, 2 formas aí. Essas negociações são feitas, então, por meio das corretoras habilitadas, né, pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e para começar a comprar e vender, é necessário fazer um cadastro. A gente está sempre lembrando que existe essa passagem, nós já falamos isso. Assim, a corretora abre uma conta desse investidor, de você, lá na Bolsa. Bem, e os riscos? Pode ser a sua pergunta próxima, né? Pois é, a compra de ações é considerada um investimento de alto risco. É importante saber disso. Isso ocorre por causa das variações nos preços das ações e não há garantia de retorno do que foi investido. Trata-se, então, de uma renda variável. Não se pode dizer que seu capital renderá 5%, 10%, 20% ao mês. Mas lembre-se, por serem de riscos, são também investimentos para gerar grandes rendimentos. Então isso é importante a gente levar em conta, principalmente se pensarmos a longo prazo. Bem, se você pode eliminar você não pode eliminar o risco, mas você pode gerenciar o risco. E uma forma de diminuir o risco é por meio de uma coisa chamada diversificação. Então você compra ações de diversas empresas, por exemplo, de diferentes setores, e assim, juntando diversas ações, você está formando uma coisa que chama-se carteira de ações. Claro, as oscilações, as altas e baixas podem acontecer, né? Por exemplo, devido a, lembrando disso, alterações no setor de atuação da empresa, né? Faz esse movimento, e bom também saber e estar preparado. Isso é chamado, então, risco de mercado. Pode haver também o risco de liquidez, né? O que é isso? É a dificuldade de você conseguir, em determinado momento, vender uma ação, caso você precise, né? Por isso, o ideal é não investir em ações aqueles valores que você vai precisar a curto prazo, como é o processo de negociação de ações. Segunda, 10ª pergunta. Até 2005 a negociação era viva voz. Os operadores da BMF Bovespa recebiam as ordens de compra e venda das corretoras. Em 2005 surgiu a negociação chamada pregão eletrônico. Então, o que acontece? As ordens são colocadas pelos operadores das corretoras ou diretamente você vai lá no home broker e coloca a sua ordem de compra ou venda. E em seguida, essas ações são quantidades, preços que você colocou, que você quer comprar ou vender, elas são recebidas, né, e são encaminhadas para uma coisa que se chama sistema central, que fecha automaticamente isso, fecha as operações, melhor dizendo, e depois emite a nota de corretagem, que é enviada no mesmo dia para o investidor. Isso dá uma segurança maior. E pronto, você virou um investidor em ações. Agora, então assim, quase terminando esse vídeo de hoje, quero falar de um recurso de proteção que eu considero muito importante, principalmente para quem está começando. É o recurso do stop, parada. O stop é um mecanismo que você que é utilizado para definir limites máximos de ganho que você quer e limites máximos de perda que você pode aceitar. Então assim, você programa um valor esperado para vender a ação e isso funciona como um despertador, você deixa lá marcado. Esse programa então automaticamente vai disparar e a ação vai ser vendida quando chegar no ponto que você definiu, por exemplo, 5% de ganho ou 5% de perda. Resumindo, a seguir sabe quais então os principais pontos que você deve cuidar, que são os pontos que levam as pessoas a perderem dinheiro nas bolsas de valores. Muita atenção nisso aí. Vamos lá. Número 1, elas não utilizam stop de proteção. Número 2, você não está seguro do motivo de compra. Por que está comprando a ação X e não a ação Y? Não saber o prazo de sua aplicação, se é de curto, médio, longo prazo. Não olhar o mercado de uma forma mais ampla e assim tomando decisões precipitadas se não fizer isso. 5, estar aplicando uma parte muito grande do seu capital, concentrando então em ações. 6, estar investindo em alto grau de risco em empresas com fundamentos frágeis.
7. Não ter um planejamento financeiro para ações. Quer saber exatamente quando deve abandonar uma ação se o mercado tiver um problema. Ou qual objetivo você está buscando, se é um ganho rápido ou um ganho a longo prazo. São perguntas importantes. E por fim, o mais comum é deixar que as suas emoções se envolvam na operação. Em outras palavras, mantenha a serenidade e a razão sempre. Era isso por hoje. No mais, te convido a se inscrever no meu canal lá no YouTube, caso ainda não tenha feito, né? Compartilhando com pessoas, comentando, e ao mesmo tempo acesse a página da Sampaio Sucesso Financeiro, caso também não tenha feito, e deixe lá seus comentários. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.